Olá, eu sou Dani Melhorança, sejam bem-vindos a mais um episódio do FACIPcast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito especial. Como está a formação dos nossos enfermeiros e como o trabalho desse enfermeiro na graduação, como os estágios podem transformar esse profissional, deixá-lo realmente um profissional completo. Para isso, eu estou com duas pessoas super especiais. Estou aqui com a professora Adriele Conceição da Silva, que é coordenadora do curso de enfermagem aqui na Unifacip, e também com a enfermeira Patrícia Kamitami, que é coordenadora do CIES Municipal. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. É um prazer contar com vocês aqui. E antes de começar, eu gosto sempre que o nosso público conheça um pouquinho melhor vocês. Então vamos começar aí pela Patrícia, que é nossa convidada. Patrícia, conta para nós um pouquinho quem é você, onde você se formou, há quanto tempo e onde você atua hoje. Um prazer estar aqui hoje e a gente poder falar desse assunto, né, Dani? Então, eu vim do Paraná já em 2007, já vim formada, já era enfermeira. Eu formei pela Universidade Estadual de Maringá, pela UEM, né, em 2003. E de lá para cá, trabalhei em vários locais, inclusive fora do Brasil, esqueci de falar isso, mas eu não trabalhei na área da saúde, mas trabalhei no Japão por 2 anos. Mas isso acho que faz parte da história da gente também, né? Aí eu acho que deve ter te dado uma bagagem única. Torneira mecânica eu trabalhei, mas foi uma experiência muito legal. E voltei para o Brasil, e assim que eu retornei para o Brasil, eu já vim para Sinop. Eu tenho um tio que já morava aqui e vim conhecer. Trabalhei em um hospital da cidade por um tempo, como enfermeira assistencial. Trabalhei também no setor de hemodiálise, né? Clínica de hemodiálise, tanto como enfermeira assistencial como coordenação. E no ano de 2012 eu ingressei na Secretaria de Saúde de Sinop como servidora efetiva, onde eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em unidades básicas de saúde e trabalhei em algumas partes na gestão. E desde 2021 eu assumi a CIES, que é a Comissão de Integração Ensino-Serviço, onde a gente trabalha toda essa questão da integração dos alunos, da formação, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bacana, Patrícia. Professora Adriele, conte um pouquinho para nós da sua história, onde você se formou, há quanto tempo você está na Unifacip. Eu me formei na Unifacip, né? Eu tenho muito orgulho, inclusive, de dizer isso. Me formei na Unifacip há 5 anos. Tive a experiência também no atendimento hospitalar, né, onde eu trabalhei ali durante 3 anos. Peguei o período caótico ali, que foi o período de pandemia, né? Então, ali a gente tinha tanto a ala Covid, mas eu falo que a gente trabalhou na emergência, mas tudo se tornou emergência naquele período, né? Então, a gente aprende muito com esses procedimentos, com o que vinha acontecendo ali naquela época também, e tudo isso contribuiu, né, para o aprendizado. E atualmente eu estou na Unifacip, durante o dia eu faço acompanhamento dos alunos em campos de estágio e à noite na coordenação e nas aulas teóricas também. Você é daqui de Sinop? Eu sou do Pará. Do Pará, tá certo. E hoje, essa atuação com os alunos, você atua com alunos de quais semestres? Eu tenho alunos, desde o 1º até o 9º, né? Então eu tenho alunos... Já no primeiro, já começa a trabalhar também em estágio? Não. Os campos de estágio em si, a gente começa ali a partir do 4º semestre, né? 4º semestre. Do segundo ano. Que a gente dá para eles uma certa bagagem e um certo preparo para eles, os procedimentos mais minimamente invasivos ali, e depois eles entram para campos de estágio. Então, hoje funciona assim, a gente tem as disciplinas teóricas, e aí depois dessa disciplina, teórico-prática, né? Uhum. Depois dessa disciplina teórico-prática, daí eles vão para campos de estágio daquela disciplina em específico. E quando a gente fala de Unifacip, esses estágios, eles acontecem também aqui na clínica da Facip, ou é tudo externo? Como que está dividido isso? Hoje, os campos de estágio, eles têm sido externos, né? Então, essa pactuação via CIES e alguns hospitais também que nos recebem em campos de estágio. Ok. Aqui não acaba não fazendo essa atuação. A gente tem outros cursos que atuam na clínica da Facip. Isso.
Ok, bacana. Então, gostaria de começar perguntando para você, Patrícia, o que é esse CIES, esse Conselho de Integração, Ensino e Serviço? Como que funciona? O que ele norteia para que o enfermeiro possa estar ali na formação, indo para o campo de trabalho? Certo. Eu acho que é importante a gente entender primeiro até por que a CIES existe, né? Certo. Pela 8080, cabe ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação em saúde. Então, ordenar a formação em saúde não quer dizer simplesmente abre a porta, pode fazer estágio. Quer dizer que a gente precisa ter um canal de diálogo com essas instituições, com esse serviço, pensando que esse diálogo também vai propiciar e é muito importante para a formação do aluno. Até porque o SUS é o maior empregador. Sim. Do Sistema Único de Saúde, do sistema de saúde, quem mais emprega profissional é o sistema, e na enfermagem, né, mais ainda. Técnico de enfermagem, enfermeiro, a gente tem um campo vasto. Então, diante disso, essa comissão, ela vem de uma política nacional, que é a Política Nacional de Educação Permanente, ela vem para efetivar isso, efetivar esse papel do Sistema Único como ordenador da formação. Então, a gente tem um contrato que rege, que também é baseado numa portaria interministerial, que chama COAPS, e dentro desse COAPS ele tem várias questões que ele traz, e uma das questões que ele traz é isso do diálogo, de sentar e dialogar e construir como que é o estágio, como tem que ser esse estágio, né? O que a gente precisa ter de elementos pensando realmente na formação de profissionais mais capacitados para dar conta da demanda de saúde da população, né? Então, esse diálogo, ele acontece dentro das reuniões que tem da CIES, e a gente já vem ao longo dos últimos 2 anos construindo os planos de atividades, que são movimentos de oficinas que a gente faz, por uma construção conjunta, professores e trabalhadores de saúde construindo o que a gente quer desse aluno, claro, respeitando o DCN, grade curricular e tudo mais, mas esse diálogo para essa construção coletiva. Até assim, até onde o estagiário pode ir como estudante ali no mercado de trabalho, né? Então, até onde ele pode se envolver naquele trabalho, as funções que são de estagiário e as que não são. Exatamente, isso também, e além disso, a visão do próprio trabalhador, porque às vezes a academia tem a visão assim, eu acho que é importante que ele aprenda isso porque na DCN está escrito isso. Certo. Mas quando eu vou para a realidade de prática, é diferente. Eu vou fazer aquilo também, mas quem já está no serviço, ele vai dar um olhar diferente do que precisa na formação desse profissional, né? Pensando que amanhã ou depois esse profissional pode ser meu futuro colega, que vai vir aqui, sentar do meu lado. Ou então que vai ser atendido por aquele profissional. Ou que vai ser atendido por aquele profissional, exatamente. Então, a CIES, ela tem toda essa missão de fazer essa integração. Por isso que a gente fala que é integração ensino-serviço. Quem participa desse CIES? Certo. A CIES, ela é composta por membros que representam as instituições com cursos da área de saúde. Então, hoje, todas as instituições que precisam ir para os cenários de prática ou campos de estágio, certo, eles fazem parte. Além disso, a gente tem representação do Conselho de Saúde, tem cadeira. A gente tem representação da própria secretaria, né? Como existem as diretorias de saúde na secretaria, cada diretoria de saúde tem representação. Atenção primária, média e alta complexidade, certo, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, porque em todas essas diretorias eu tenho estágios, né? Tem estágio no SAI, tem estágio no CAPS, e cada serviço desse está elencado a uma dessas diretorias de saúde. Beleza. Professora, explica pra gente o que são os cenários de prática dentro da formação de enfermagem. Hoje, os cenários de práticas, eles consistem nos campos, né? Onde esses alunos eles vão ser alocados ali, para fazerem, como eu já tinha explicado, a questão da disciplina teórico-prática que eles vão conseguir correlacionar. Então, isso, né, que vem a ser esses cenários de prática. Então, no 4º semestre, por exemplo, a gente tem uma disciplina prévia antes, que é a disciplina de fundamentos. Fundamentos da assistência de enfermagem, onde vai preparar e capacitar esses alunos para realizar o exame físico dos pacientes, ali de uma forma em geral, e a semiologia, onde eles vão fazer a parte teórico-prática de procedimentos que vão ser invasivos ali no paciente. Então, esse primeiro contato ali, ele acontece em uma determinada instituição aqui também, que nos recebe já há um determinado tempo. Qual instituição? Que é a UPA. O primeiro contato dos alunos, que também é via CIES, é ali com a unidade de pronto atendimento. Uhum. Tá?
E esses cenários, eles são extremamente enriquecedores, porque é uma demanda muito grande de paciente, são pacientes com diversos diagnósticos, com diversos desfechos também, né? Então, contribui de forma muito positiva. Como que a FACIP garante a entrada dos seus alunos nesses cenários? Então, como nós estávamos conversando aqui, essa questão da pactuação aqui via CIES, né? Então, como tem a questão dos membros no conselho, a gente faz reuniões previamente também e fazemos o acompanhamento dos setores que nós temos disponíveis, dos locais que nós temos disponíveis, e aí os alunos vão ser alocados ali. E é como tem diversas instituições de ensino, e a gente tem um acompanhamento via planilha, onde a gente consegue acompanhar e alocar os alunos ali, uma determinada quantidade de alunos, e aí regido por outras questões, que são os termos de estágio, que esses alunos têm que estar presentes com esses termos, né? A gente é cobrado para isso também, para que funcione da melhor forma. E no início do semestre existe um fluxo de envio de informação, né? Finalizou o semestre, acabou os estágios. Certo. Semestre que vem, né, tem um período que a gente estabelece em reunião da CIES, uma semana de envio de solicitação de estágio, eles mandam a informação para a CIES preenche essa planilha que é o Drive, aonde tem cada campo. Tipo, eu tenho a UPA, então eu tenho uma quantidade de vaga em cada um desses cenários. As instituições mandam e a gente vai colocando, e existem critérios ali em cada cenário, né? E todo mundo visualiza essa planilha. E todos esses lugares, como que o aluno é recebido? Ele é recebido por profissionais da enfermagem, por professores? Como que funciona? Pode falar. Nós temos algumas práticas curriculares, né? E de início nós temos as práticas curriculares que elas têm um tempo mais curto, né? Então são estágios ali de 40 horas. E aí no último ano, que é o 9º e 10º semestre, eles têm os estágios supervisionados. Então, de início nas práticas curriculares é obrigatória a presença do professor supervisor. Então, quem que faz essa mediação ali entre o aluno e o profissional que está ali vai ser o professor que está acompanhando o estágio. Né? Certo. E ali no estágio supervisionado... Que é aquele trabalho que você falou que faz durante o dia. Isso, certo. É isso mesmo. Tá. Então, eu, Adriele, estou acompanhando os alunos nesse estágio de fundamentos lá na UPA. Então, faz essa ponte, eu fazer essa com ponte os ali profissionais. Agora, os profissionais acabam atuando como professor também, né? Sim, que daí eles acabam assumindo o papel de preceptor, né? Igual a Andriele estava falando, a enfermagem, quando a gente está nos 2 últimos semestres, a gente fica sob preceptoria do profissional enfermeiro do serviço. Eu tenho o professor, que ele também passa no cenário de prática, mas ele não fica o tempo todo junto com o aluno, igual esse outro estágio que a Andriele estava falando. Então, quando a gente fica sob preceptoria do profissional de serviço, é como se eu ficasse lá, colado no enfermeiro do serviço, né? Então, eu vou estar atuando junto com o enfermeiro, né? E eu tenho também o professor que passa, mas a gente fala que o estágio do supervisionado é o preparando para sair realmente para o mercado de trabalho, que inclusive é até importante essa autonomia do aluno ficar junto com o enfermeiro, sem o professor o tempo todo ao lado, porque já fui preceptora de aluno, né? Para ele também desenvolvendo a autonomia, porque a gente... Né? Exatamente, a gente não quer, não é só a teoria e a prática, a gente também precisa desenvolver essa autonomia do aluno durante todos, né? Cada tipo de estágio, uma autonomia diferente que ele vai desenvolver. Mas vamos pensar, se ele está aí no último semestre da faculdade, daqui a pouco ele vai estar sozinho. Então, ele precisa realmente fazer isso junto com o preceptor, com toda a assistência do professor que passa em campo, e que posteriormente, amanhã e depois, ele vai estar sozinho em campo, né? Então, é isso que também o preceptor, ele tenta trabalhar com esse estagiário que está lá, né? A gente vai segurar na mão? Vai, mas tem coisa que você também já tem que ir aprendendo a fazer por si só, né? Patrícia, nesse momento, eu acredito que o CIES ele precisa ter um papel muito importante, porque a pessoa que está recebendo esse aluno, ela tem que ter ali um nível de tratamento com o aluno, porque ele vai ser fundamental para a formação desse aluno. Sim. Esse aluno vai sair de lá um enfermeiro melhor ou pior, de acordo com o preceptor dele. Sim. Né? Então, ele vai ter uma relação com o paciente diferente
dependendo de quem vai estar ali. E aí, o SES Nesse trabalha sentido, também, a isso também? CIESA, a gente vem trabalhando já nos últimos 2 anos formação de preceptoria. A gente dá Certo. formação para os nossos profissionais, né, de preceptoria, em parceria com uma instituição de ensino da cidade. A gente faz esses cursos de formação, né? Porque existe até especialização em preceptoria, né? Eu tenho a especialização em preceptoria. A gente tem alguns profissionais agora que estão cursando a especialização em preceptoria, inclusive em Cuiabá, e alguns que já têm a formação. Nos que não têm a formação ainda, a gente não tem a especialização, a gente tem essas formações em preceptoria que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 2 anos, justamente para melhorar também essa questão do profissional que recebe, né? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, lembrando, você tá com quanto tempo de formada? 5 anos. E você? 22. 22. Então aí agora eu pergunto para você. Mudou muito o ensino de enfermagem de quando você se formou lá 22 anos atrás para hoje? Olha, mudou, né, Essa Daniela? questão- Porque o mundo mudou muito, né? Sim, Não tem porque nem eu como ele não imagino, mudar, né? E aí você me corrige. Sim. Eu imagino que antigamente a parte teórica era mais longa e você ficava mais distante do estágio. Porque eu vejo hoje os alunos indo para o mercado, indo para o estágio mais rápido. Então, na minha formação, eu não sei se isso é um pouco a característica da enfermagem, a gente sempre foi para estágio muito cedo. Eu também fui para estágio já no 4º semestre, né? Porque eu acho que como a enfermagem tem até o que a gente conversou antes, tem esse caráter técnico de algumas situações, de alguns procedimentos, então acho que já havia isso da necessidade de ir para o cenário de prática o quanto antes. Não adianta, né? Tem que estar lá. Tem que estar lá. Né? E não é só a técnica, né? O quanto antes o aluno tá no cenário de prática, ele vai viver a realidade do que é ver um paciente, do que é ver um outro profissional atendendo. Então, isso também vai abrindo a cabeça dele sobre o que é o atendimento em saúde, né? Então, assim, uma das coisas que eu vejo que mudou na questão da formação é realmente o tempo. Aumentou-se, na verdade, né, André, a carga horária que é da formação, ao mesmo tempo que a gente teve algumas perdas em relação à questão, por exemplo, do semipresencial e AD, na minha visão, mas que agora saiu uma nova normativa que agora não pode, de novo, semipresencial e AD para alguns cursos, como, por exemplo, enfermagem. Sim. Acho que há de convir comigo que enfermagem e AD... Tem que estar aqui, né? Tem que estar aqui. Então, graças a Deus e as pessoas que mexeram com isso, enfim... hoje, acho que tem uns 2 meses que saiu essa normativa que... Graças a Deus. Exatamente. Que alguns cursos que entram enfermagem, acho que nutrição, não vou lembrar de todos agora, medicina, claro que medicina acho que nem tinha antes da liberação, mas enfermagem tinha a liberação de ser semipresencial e EAD. Então, é umas coisas assim que evoluiu, mas agora a gente está resgatando. Já está melhorando. Já está melhorando. E você diria, Andrélia, qual que é o principal desafio desse aluno que está indo para esse estágio? O que você sente que pode ser aí uma dificuldade e que pode ser solucionada? Às vezes é aquele tabu, às vezes aquele medo. Como que você faz essa avaliação? Eu, particularmente, eu entendo que o primeiro desafio ali deles é a questão do próprio perfil, né? Certo. Em sala a gente já vai vendo a personalidade do aluno. Tá. Né? Então, a gente vê, por exemplo, os que amam a parte de intensivismo, os que amam a parte emergencista, os que não têm afinidade alguma por qualquer coisa que envolva o hospitalar. Mas tem aquele que vai se identificar muito com a atenção primária e aqueles que já vão utilizar do campo de estágio como um meio do network ali, uma forma de empreender ali depois, né? Eles já vão se identificando nisso. Então, acho que esse é um deles, né? Um dos principais desafios ali do aluno. Entender qual é a sua missão ali, Entender qual que é o papel dele ali. E por isso que eu acredito que o estágio no campo, na graduação de enfermagem, ele é extremamente válido. Né? Porque ele enriquece assim de uma forma grandiosa. O aluno vai com uma visão, ele começa com uma visão, e é bem comum a gente ver assim, quando eu me formar eu vou querer isso. Aí eles começam os campos de estágio, muda totalmente, né? Totalmente. Mas eu acho que isso é do estudante de uma maneira geral, né? É. Porque eu também, quando eu estava na minha faculdade, que não tem nada a ver com enfermagem, que foi jornalismo, mas eu tinha uma ideia na faculdade e quando eu fui para a prática,
totalmente diferente. E aí a gente vê o quê? Os campos de estágio estão cumprindo o papel, está funcionando. Sim. Porque o aluno está se identificando, né? De uma maneira ou de outra, ele está se identificando com algum perfil que ele vai querer seguir, com alguma área que ele vai querer ter mais domínio, né? Ok, muito bem. E aí, quando a gente identifica esses talentos, digamos assim, fica mais fácil para o mercado de trabalho, né? Porque você vai de uma maneira mais assertiva. E tem a questão também que é uma coisa que eu sempre digo para os alunos, que vocês estão sendo observados o tempo inteiro. Com certeza. Eu não tenho professor, supervisor que está ali comigo no período integral, que é no caso desse último estágio, mas eu tenho o preceptor. Né? E esse preceptor também, ele abre portas. Sim. E tem o paciente. E o principal que é o paciente. Só que a gente vê que também esses preceptores abrem muitas portas. Né? Então, isso aí é enriquecedor também na vida do aluno, eles serem observados o tempo inteiro. E é enriquecedor para a gente também, né? Enquanto professor, receber um contato, um e-mail, um WhatsApp falando, né? Você consegue me passar o currículo daquele seu aluno? Sim, bacana, que legal. Agora, prof, uma coisa, você falou sobre que existem vários talentos que podem surgir dentro aí da enfermagem, mas a pergunta que eu te faço agora, existe alguma forma de ser enfermeiro e não gostar de gente? Não tem como. Não tem como, né? Não. Porque em algum momento o enfermeiro vai ter que lidar com gente. Ou não? Eu tô errada? Na verdade, eu falo assim, que profissão que a gente tem hoje que não tem que lidar de alguma forma? Tem algumas que tem gente que não quer ter o dia a dia com pessoas, ela consegue. Em algumas profissões, sim. Na enfermagem, eu não quero lidar com pessoas. É possível? Existe algum ramo da enfermagem? Eu digo assim, que independente da área de atuação que a pessoa for escolher, em algum momento ela vai ter que lidar com pessoas. Eu não gosto da parte assistencial, eu quero a parte burocrática. Tem que lidar com pessoas. Vai ter que lidar do mesmo jeito. Tem que lidar. Mas, academia, aluno. Talvez tenha uma área que chama auditoria. A área da auditoria hospitalar, ele vai olhar prontuário, mas eu não entendo a fundo da auditoria. Certo. Mas pode ser que talvez ele vai ter que perguntar uma coisa ou outra ainda pro paciente, mas ele não vai atender o paciente. É diferente, mas né? É diferente. A auditoria hospitalar é uma área que você vai auditar documentos hospitalares da assistência da enfermagem. Então, talvez essa área teria um pouco assim de lidar um pouco, só que na formação ele vai ter que lidar com o paciente do mesmo jeito, né? Uhum. Até de repente ir para uma área onde ele não trabalhe tanto especificamente com gente. E a gente fala que ele não teria esse contato assim a fundo com o paciente, mas teria com a equipe. Então, de uma forma ou de outra, ele vai trabalhar com gente, né? Talvez ele não teria o contato assistencial de enfermagem, né, na auditoria. Mas porque por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acho que hoje o profissional de enfermagem ele é essencial dentro dos instrumentos de saúde pública. Sim. Eu falo dentro das UBSs, dos hospitais, mais às vezes essencial do que o médico. Porque o médico ele está com o paciente num momento específico. Quem vai estar com esse paciente na internação, no dia, é o enfermeiro. É verdade. E se o enfermeiro não tiver o mínimo de tato para lidar com aquele paciente, ele pode botar a perder um tratamento, ele pode desestruturar uma família. Então, eu acho que o enfermeiro ele tem um papel muito importante. Ou eu estou enganada? Não, tá certíssima. Certíssima. É fundamental, né? Porque... Primeiro que a gente vai estar lidando com pessoas doentes. Sim. Já fragilizadas. Né? Então, essa sensibilidade no tratamento, no lidar com o paciente é fundamental realmente para você desenvolver assistência de enfermagem, né? Uma assistência de enfermagem de qualidade. Aí a gente vê mais um benefício do estágio. Quando eles começam ali, a gente não tem uma disciplina que vai trabalhar a humanização, apesar da gente reforçar isso com eles toda a aula. Mas a gente vê o aluno aprendendo a lidar melhor com o respeito, com a empatia, com o sigilo, né, de informações que eles... de coisas que eles observam em campos de estágio, né? Que se for para ser discutido, vai ser discutido em um ambiente adequado, né? Discussão de casos clínicos ali no ambiente adequado. E a gente vê isso acontecendo, né? Na prática. Era exatamente o que eu ia te perguntar. Se os estágios impactam nos alunos, de que forma nesse lidar da ética,
da formação mais cidadã ali, né? Não, então tem um impacto muito positivo, né? A Patrícia, creio que há de concordar, né? É muito positivo mesmo, e é brilhante, assim, a forma que a gente vê. Aprende a lidar melhor com a dor do paciente, com as perdas, né? Tem até falas de alguns profissionais que às vezes a gente escuta. Não, a enfermeira não pode chorar. Eu sempre brigo, só não pode chorar mais que o paciente. Não pode chorar mais que a família, mas o se comover é normal, desde que você vai prestar continuidade ali da sua assistência. Né? E eles conseguem já trabalhar isso ali desde o 4º semestre. E aí, tendo mais práticas, que a gente ia falar, da enfermagem começa as práticas muito cedo. Então, esses diversos desfechos que eles vão observar, assim, ao longo da graduação, vai contribuir para a formação acadêmica dele. Porque mesmo que o paciente X e o Y tenham o mesmo diagnóstico, vai ter um contexto histórico por trás totalmente diferente. E a oportunidade realmente da formação, né? Porque aquele que de repente não veio com... e a formação que a gente fala é coisa que não é nem acadêmica, né? Do sigilo, do respeito. Se ele não tiver muito isso, ele vai ser trabalhado durante o estágio. Eu falo que é o momento da gente trabalhar isso. Porque a gente vai ajudar a lapidar esse profissional para que ele saia de uma forma, né, mais adequada. Alguns por si só já vão ter algumas percepções, outros o professor, o preceptor vai desenvolver esse papel, né, de trabalhar isso com essa pessoa em formação profissional, né? Agora, Patrícia, avaliando como poder público, certo, de que forma esses estágios beneficiam a nossa comunidade? Eu penso que uma das principais coisas que beneficia é justamente porque eu vou formar um profissional melhor amanhã. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Às vezes alguns profissionais visualizam, inclusive, como dificuldade, porque eu vou ter que ensinar. Outros visualizam como mão de obra, que também não é para ser. Né? Porque ele está em formação, ele vai ajudar, ele vai contribuir em algumas assistências, mas ele não está ali para ser mão de obra. Eu, inclusive, não gosto. Vira e mexe, eu ouço isso. Mas aluno é mão de obra, ele vai fazer o que? Ele está em formação, ele vai te ajudar também. Mas se ele ficar fazendo só uma coisa, por exemplo, digamos, eu, enfermeiro, quero que ele faça todos os meus preventivos, porque ele sabe fazer, só que ele vai aprender o restante. Ele né? vai ter que passar um pouquinho em cada, né? Em cada. Então, eu acho que o maior benefício que o serviço tem é realmente contribuir na formação, porque são futuros profissionais que vão trabalhar com a gente amanhã ou depois. É a nossa oportunidade de formar, ajudar, né, em várias mãos, formar cada vez profissionais melhores. Temos uma saúde mais completa, mais uma qualidade melhor de saúde pública com esses profissionais. E como você mesmo falou, você tem a formação do preceptor, então é toda uma cadeia, né, Patrícia? Toda uma cadeia. Para receber esse estudante, você tem que preparar a sua equipe. Então, querendo ou não, você está botando todo mundo em formação. Exatamente. E isso vai refletir no atendimento à nossa sociedade, né? Que é o objetivo, né? A gente dar uma assistência de qualidade e ter profissionais que consigam, além de assistir, também provocar no paciente o autocuidado, né? Porque essa é a nossa função, não é só dar remédio. Esse profissional, ele também tem que ter a forma de diálogo, de convencimento e de conversação com esse paciente que ajude a mudar a realidade de saúde. Porque a realidade de saúde não é só remédio, né? Vai trabalhar a autonomia, né? A autonomia do paciente. Muito bem, meninas. Estamos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo. Foi muito gostoso conversar com vocês. Eu gostaria que vocês se despedissem do nosso público, falando um pouquinho o que vocês esperam do curso, dos estágios e o que vocês desejam para a nossa sociedade, para a nossa saúde. Patrícia. Eu desejo que essa parceria continue, que ela melhore gradativamente, né? Eu penso que a gente tem os cenários perfeitos? Não, a gente não tem os cenários de práticas perfeitos. A gente tem dificuldades e a gente, junto na CIES, a gente trabalha justamente para sanar essas dificuldades, para traçar formas de cada vez melhorar os estágios, né? Porque melhorando os estágios... Qual é a principal dificuldade? Rotatividade profissional. Né? A nossa rotatividade profissional acaba que é um complicante em N situações, inclusive para a própria assistência. Conseguindo um preceptor à altura, porque quando ele está ficando bom, ele sai.
Exatamente. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E o processo de formação é isso. Assim como a gente capacita os nossos profissionais para assistências, a gente também faz com que ele entenda a parte da preceptoria, né? Porque a parte de formação também somos nós que fazemos, junto com o serviço. Então, a rotatividade profissional, realmente, ela impacta totalmente na assistência, né? Cecim, que é um escritor que fala muito sobre isso, escreve muito sobre isso, ele ajudou a escrever a Política Nacional de Educação Permanente, ele fala que o ideal seria, se eu não tiver um profissional que tenha perfil para receber o aluno, eu troque ele de lugar. Mas hoje a gente não tem como fazer isso, né? Então, quem sabe um dia a gente chegue nisso. Num cenário ideal. Num né? cenário ideal, mas a gente está aí preconstruindo, né? Bacana. Prof? Eu vou pegar o gancho da fala da Patrícia, né? Essa questão do lado dela, enquanto poder público ali, né? Enquanto integrante de poder público, essa parte de lapidar os profissionais que estão ali, a parte da preceptoria. E do outro lado, a gente trabalha essa lapidação dos nossos alunos, né? E aí isso faz funcionar. Que é o nosso objetivo em comum, uma saúde de qualidade. Muito bem, muito obrigada, Prof. Patrícia. É isso aí, gente. Educar, de uma forma geral, é uma grande missão. Educar na saúde é mais importante ainda, porque é um momento de você criar profissionais com empatia, com preparo, com vivência real. E obrigada por vocês fazerem parte desse trabalho, dessa missão que é formar profissionais que vão estar ali cada vez mais importantes e vivenciando a saúde de todos nós, porque em algum momento da nossa vida nós vamos passar pela mão de um enfermeiro, gente. Eu até desejo que não, mas até em momentos bons a gente também passa pela mão dos enfermeiros. Não são só em momentos ruins ali, de fragilidade de saúde, às vezes porque você quer fazer uma mudança estética, que é um momento de alegria e tal, e você vai passar pelo enfermeiro. Então, que bom que vocês estão preparando e formando bons enfermeiros para todos nós. Muito obrigada para vocês e muito obrigada a todos vocês que estão em casa. Eu aguardo vocês no próximo FACIPcast.